E aí, beleza? Bom, hoje a gente vai comentar um pouco sobre os dois primeiros jogos das semifinais da Copa do Brasil. Eu assisti Atlético Mineiro e Vasco e Flamengo e Corinthians. Eu vou comentar o que eu achei desse jogo. Primeiramente, eu vou falar sobre Atlético Mineiro e Vasco e vai ser algo bem resumido assim. Eu achei um jogo que parecia factível, mas o Vasco segue vivo. O Vasco, ele até começa bem nos primeiros 20 minutos dos jogos, digamos assim, 15 a 20, mas não suportou a pressão do Atlético Mineiro. O Coutinho faz um belo gol e por conta das limitações, eu acho, de qualidade do elenco esse do Vasco, o Vasco não conseguiu não só suportar a pressão do Atlético Mineiro, mas também sobre é, revirar o placar, né? Ou até levar um empate. Não foi bem assim que aconteceu. O Atlético Mineiro, por outro lado, soube sofrer. Quando sofreu, infelizmente levou o gol, né? Mas depois do gol, um belo jogo do Atlético Mineiro, um belo jogo que eu queria ressaltar aqui. Tô olhando no SofaScore, um belo jogo do Alan Franco. Gostei muito dele. O Alan Franco joga um pouco de 5, né? Roubando bem as bolas, é, iniciando bem as jogadas e tudo. Também gostei do jogo do Gustavo Scarpa e do Rubens. Um fato interessante, o Rubens e o Guilherme Arana saíram por conta de contusões. Guilherme Arana até então, eu não sei se ele não vai ser convocado mais para a seleção brasileira por conta se houve ou não uma lesão, mas ele sai com um sentido a coxa, né? A posterior da coxa. Digamos que sempre quando acontece isso, um jogador fica de 4 semanas a 6 fora de campo. E um belo jogo também do Hulk e Paulinho. Essa parceria ela já vem dando certo desde a temporada passada com o Felipão. Eu gostei muito do que eu vi, um volume de jogo muito alto que consequentemente gerou os gols do Atlético Mineiro. Um belo gol do Guilherme Arana e também uma bela enfiada de bola, lá ele, do Paulinho. Uma coisa interessante também que eu queria ressaltar, aqui nos dados do SofaScore, o Verratti ele acaba tendo uma nota bem baixa, né? 6.8, mas foi um belo jogo do Verratti em questão defensiva, enquanto outros jogadores que não voltavam para defender, o Verratti, muito pelo contrário, ele acabou muitas das vezes voltando, indo até a área defensiva do Vasco para tentar puxar a bola, para tentar defender e disso tentar um contra-ataque. Mas aí que vem a questão da limitação que eu venho falando do Vasco, né? O Coutinho também sai sentindo dores na coxa, também não sei se é uma lesão muito grave. É uma coisa que isso preocupava os torcedores do Vasco, que é uma questão do Coutinho ter essas lesões e tudo. E, infelizmente, a qualidade técnica dele é excepcional, mas sofre muito com lesões. E é isso, eu acho que ficou um jogo em aberto. Eu acho que o torcedor do Vasco não imaginava que o Vasco chegaria à semifinal, mas vai com o resultado em aberto. Até aqui tudo não está definido, com a lesão do Guilherme Arana e também possivelmente, se o Coutinho não tiver nenhuma lesão séria, vai poder jogar e é um diferencial. Eu não lembro se esse jogo ele vai ser na casa do Vasco ou vão jogar em outro estádio, né? Que eu estava até vendo o Casemiro falando que o Vasco tinha vendendo alguns direitos de mando de campo. Mas, no geral é isso. Gostei do jogo. Foi um belo jogo de início de semifinal. Um belo jogo também do Atlético Mineiro, com todas as limitações que vem tendo. Eu acho que o Atlético Mineiro ele é outro time jogando em Copas, diferentemente do que vem acontecendo no Brasileirão. Agora, passando para o segundo jogo da semifinal que teve na Copa do Brasil, esse sim foi um jogo que todos esperavam. Não só porque o Corinthians é outro time também jogando nas Copas,
mas também o Flamengo ele veio com mudança de técnico. Não seria mais o Tite que iria treinar o Flamengo, foi demitido, se eu não me engano, faz 3 ou 2 dias, depois do jogo contra o Atlético Paranaense, na segunda-feira, então foi 2 dias praticamente. O Felipe Luiz não teve muito treino, não teve muito tempo para treinar o time em si, mas o Felipe Luiz ele já conhecia esse elenco já tem um tempo. O Felipe Luiz já está lá já no Flamengo já faz uns 5 anos, se eu não me engano. E ele conhece grande parte dos jogadores, jogou com grande parte dos jogadores, e isso sim eu achei um diferencial importante. Dessa vez o Gabigol jogou como titular. O Gabigol, que até então com o Tite, eu acredito que muito pela parte, não só com o Tite ele não era muito amigável, mas também em questão de que o Tite preferia outra formação, e sem o Pedro ele acabou limitando muito do que em si ele queria que o Flamengo fosse. Mas acabou que voltou a ser um outro time, o Flamengo jogou muito bem, um belo jogo do lateral direito Wesley, jogando muitas das vezes como parecido como ponta direita do que em si como lateral. Um belo jogo do Léo Ortiz, belo jogo do Léo Pereira, belo jogo do Alexandro, belo jogo também do Eric Pulgar e do De La Cruz. Enfim, um belo jogo de todo o time, no geral. O Flamengo foi uma pressão enorme para cima do Corinthians. No primeiro tempo em si, já era para estar aberto o placar, digamos, de uns 3-0. Só que por conta do excepcional goleiro que também já defendeu o Flamengo, que é o Hugo, isso não foi possível. E aí que está a grande sacada. Eu acho que o Corinthians em si, ele deveria ter entrado de outra maneira. Digamos que jogar com o Igor Coronado, por uma questão de gerar contra-ataque em si, eu acho que também para a questão de marcação não seria muito interessante. Ou ele sacava o Romero e colocava o Coronado e colocava uma pessoa mais recuada para em si roubar a bola e gerar contra-ataques, ou então sacava o Igor Coronado. Ou poderia até jogar com o Yuri Alberto naquela região. Digamos que recua um pouco o Romero e joga com o Yuri Alberto, por conta das velocidades. O Igor Coronado ele vem chamando muita atenção desde quando ele chegou ao futebol brasileiro, que é por conta da limitação de preparo físico. Mas no segundo tempo, estou olhando aqui no SofaScore também, o técnico do Corinthians ele vê que algumas coisas não estavam dando muito certo, ele tira o Fagner, ele tira o Igor Coronado e ele também tira o Rian Augusto para colocar o Gustavo Henrique. Justamente pensando primeiramente pelo Gustavo Henrique por conta dos lançamentos que o Wesley muitas das vezes estava fazendo, para justamente ter uma pessoa mais alta e encorpada na zaga do Corinthians. Ele bota o José Martínez justamente para ser aquele cara de roubar e gerar contra-ataque. Gostei muito também da entrada dele. E do Mateuzinho. Na questão do Mateuzinho é muito mais porque o Fagner ele não estava aguentando marcar o Bruno Henrique. O Bruno Henrique estava fazendo belas infiltrações. O Bruno Henrique também é um jogador muito rápido. Então por conta disso também o Fagner eu acho que ele já não está mais conseguindo ter o mesmo ritmo de antes, né? O Fagner de antes. Então acaba gerando esses problemas em si. No jogo do Corinthians contra o São Paulo ficou bem claro que quando o Fagner ele não consegue marcar, ele acaba gerando faltas grotescas, gerou o pênalti e a expulsão dele. Então ficou nisso. O que me chamou a atenção em si é por conta que uma mudança de técnico em si tem um impacto bem alto, né? Se a gente for parar para observar, o Felipe Luiz ele não teve tempo para treinar em si o Flamengo, mas por conta do conhecimento que ele já tinha com o elenco e também a forma de jogar totalmente diferente do que era com o Tite, um time muito mais recuado, um time muito mais apático, digamos assim, diferentemente do que a gente viu, um Flamengo renovado, principalmente parece como se fosse da água pro vinho. Jogou muito bem no Maracanã, poderia ter feito muito mais gols
E agora vai com o placar também aberto. O Corinthians segue vivo na semifinal, vale ressaltar isso. Eu acho bastante interessante ver o que vai acontecer daqui para frente na, no segundo jogo da Copa do Brasil, nas semifinais. Tem aquele problema de calendário, eu não sei se vai ser resolvido isso daqui para frente, mas eu gostei muito dos dois jogos, foram dois belos jogos. Vai ser muito interessante ver o Vasco jogando dentro de casa e também o Corinthians jogando em casa. São dois times que em casa jogam muito bem, então bora ver o que vai acontecer, né? Eu acredito que vai ser dois bons jogos, e principalmente entre Flamengo e Corinthians. Um Corinthians que joga diferente quando o assunto é Copa, e o Flamengo que vem renovado em questão de técnico, em questão de estilo de jogo diferente. Então é isso, se você gostou do vídeo, não se esqueça de clicar no gostei, se inscreve, comenta aí o que é que você achou desses dois jogos e o que é que você acha que vai ser. Eu acho que em questão de quem passa, seria uma bela final se fosse Flamengo e Vasco, mas eu acho que o que vai acabar acontecendo é que os dois que ganharam ontem vão ganhar também novamente, que é o Flamengo e o Atlético Mineiro. É isso, pessoal, não se esqueça de se inscrever e até a próxima. Tchau!